Olá, meu povo! Uma última atividade deste volume 1 do Caderno de Trilhas. Sim, até que enfim! Vamos então para as páginas 91 e 92, além de usar uma figura da página 143, que a gente vai cortar, tá? Para resolver a última questão. Essa questão envolve muitos conceitos como perímetro e área, que nós já vimos lá na atividade 15, que eu vou pôr aqui em cima, e o conceito de polígonos da atividade 27, que eu também vou pôr aqui em cima, beleza? Então, não vou muito me alongar, apenas vou explicar a atividade para vocês entenderem melhor, beleza? Bom, turminha, essa é a atividade mais longa que tem, é a última deste volume de Caderno de Trilhas, tá? Mas a gente vai se dar bem, a gente vai conseguir fazer de boas, tá? Então vamos ler o que está pedindo cada questão para resolver. Eu coloquei aqui uma tabela para vocês verem os nomes de acordo com os números de lado de cada polígono, tá? Então vamos lá. Primeira questão está dizendo assim: os polígonos a seguir foram compostos a partir de 4 triângulos congruentes, ou seja, 4 triângulos que se sobrepõem exatamente de si. Eita! Então esses 4 triângulos aqui, o azul, o amarelo, o verde e o laranja, são iguais, tá? Aí no item A está escrito assim: escreva abaixo de cada polígono o nome que ele recebe de acordo com o número de lados que possui, tá? Então, cada um desses polígonos, cada um desses triângulos juntos, dessas figuras que montaram, formou um polígono diferente, tá? E a gente tem que contar o número de lados, tá? O triângulo tem 3 lados, o quadrátero 4, e assim sucessivamente, beleza? Presta atenção aqui nessa primeira que eu vou fazer junto com vocês, que tá vendo esses lados que eu mandei aqui, que são 2 triângulos, formam um lado único, que eles são contínuos, tá? Então eu vou contar como um único lado. O segundo lado aqui, que são 2 triângulos também, é o outro lado, e o terceiro também, tá? Então ele vai formar só 3 lados. O dentro não adianta. E 3 lados é um triângulo. Então eu vou escrever ali embaixo: triângulo. Beleza? E aí vocês vão fazer a mesma coisa com os demais. Tudo bem? Então, conta quantos lados tem. Se você tiver 2 triângulos que formam a continuidade, conta como um lado só. No item B, entre os polígonos acima, qual tem a maior superfície? Isso é, qual ocupa o maior espaço na folha de papel? Por quê? Então, dos polígonos acima, qual que ocupa mais espaço? O que tem a mais? Qual é aquele que tem mais espaço ocupado na folha? Beleza? No item C, a superfície do triângulo representa uma fração em relação ao triângulo de lado, tá? Eu já expliquei para vocês o que era fração, já vimos nas aulas anteriores, tá? Mas lembrem-se que o quê? Cada triângulo representa, por exemplo, aqui, ó, deixa eu fazer um triângulo aqui rapidão. Ó, que desenho bonito. Vamos supor que eu tenha este triângulo aqui e queira representar só aquela primeira parte, tá? Então, eu vou colocar na parte de cima o número 1, porque é uma parte só, e embaixo o total de partes, 1 de 4, tá? Então, a mesma coisa você vai colocar ali, um triângulo só, no total de quantas partes tiver ali, tá bom? No item D, as superfícies dos triângulos verde e azul juntos representam aqui fração da superfície do quadrilátero, tá? Então é a mesma ideia, só o azul e o verde, tá? Então são 2 triângulos e embaixo eu vou colocar o total de triângulos, tá? E no item E é a mesma ideia, só que eu vou contar o azul, o laranja e o amarelo, tá? Então são 3 partes de um total de quantos, tá? Aí é com vocês que vão determinar pra mim. Firmeza? Virando a folha. Essa atividade tem 2 páginas, gente. Vamos lá, tá? Tá escrito assim: a área do triângulo, todos os triângulos são iguais, mede 9 centímetros quadrados. Quais são as áreas dos polígonos abaixo? Por quê? Então, como é que a gente vai fazer isso? Cada triângulo vale 9, tá? Então, a gente vai contar 9 aqui, 9 aqui, 9 aqui e 9 aqui, certo? Então, juntando esses tudo, qual vai ser a área? Então, vocês vão escrever ali, tá? E o mesmo vocês vão fazer para todas as outras figuras, tá? Então, é só fazer a soma, beleza? Lembrando que cada triângulo vale 9 centímetros quadrados. Firmeza? No item G, qual é a medida do contorno do perímetro do triângulo, sabendo que as medidas de seus lados estão indicadas ao lado? Então, o que vocês vão ter que fazer? Perímetro, como nós já fizemos, é só fazer outra soma,
tá? Então, perímetro é a mesma coisa que a soma das medidas dos lados. Então, é só somar, tá? Então, 6 mais 6 mais 8,5, tá? E aí vocês vão fazer a continha para mim, para saber quanto que dá e escrever ali. Beleza? No H, quais são os perímetros dos triângulos do quadrilátero, do pentágono e do hexágono a seguir, tá? Lembrando que a gente vai usar as mesmas medidas que está ali no item G. Então a gente tem que usar as medidas. Esse lado mais inclinado, esses lados menores valem 6, só para lembrar, e esse lado mais inclinado 8,5. Então a gente vai ter que somar todos esses valores que eu acabei de riscar para vocês verem, tá? E o mesmo vai valer para as outras figuras, ó, 6, 6, 8,5, 6, 6 e 8,5. Então façam a soma, tá? Ali 8,5, 6, 8,5, 6, 6 e 6. A parte de dentro não importa, tá, gente? É só o contorno, tá? Última. Aí a última vocês vão determinar sozinhos, tá? Eu vou deixar você fazer a soma sozinho. No item I, ele tá pedindo pra gente usar a página 143, que tem 4 triângulos para vocês colarem, tá? E eu vou fazer aparecer magicamente agora aqui para vocês verem. Pronto, olha que mágico. Bom, então os 4 quadrados ali, ele pede para você montar vários polígonos. Eu vou pedir para vocês montarem apenas um, tá? Então monta um polígono que nem a gente fez, só que tem que seguir essas duas saídas que tá embaixo. Não pode ser esses dois do jeito que tá? Os lados não podem bater dessa forma que tá aqui. E eu também não posso colocar uma ponta em cima da outra. Tem que estar tudo junto como estava nos exemplos anteriores, tá? Então vocês vão fazer o quê? Vão montar um polígono, tá? Do jeito que vocês quiserem, um só. Não precisa fazer mais do que um, não, tá? E eu vou montar um aqui do jeito que eu quero, ó. Vocês estão vendo? É só montar. Vai ficar meio feio porque não é transparente, tá? Mas vai dar pra vocês entenderem mais ou menos. Então, tô girar aqui, ó, pronto. E aqui. Tá vendo só? Eu montei um triângulo grandão, tá? E aí, depois que a gente montar esse triângulo, não consigo deixar melhor, mas tudo bem. Depois que a gente montar um triângulo, por exemplo, assim, qualquer figura que vocês queiram, a gente tem que fazer o perímetro e a área, tá? Como é que a gente vai fazer a área? Lembre-se que a área, cada triângulo mede 9, cada triângulo 9 centímetros quadrados, tá? Então, aí vocês vão fazer a soma. E o perímetro, lembre-se das medidas do item G, tá? Então as medidas valem a mesma coisa. A parte mais inclinada é 8,5 e os dois outros lados é 6. Tá vendo? Eu tô marcando para vocês verem. Fica muito mais fácil de vocês enxergarem. Aí eu teria que fazer a soma novamente, tá? Isso vai depender de como vocês querem montar o triângulo de vocês. Se vocês quiserem montar a figura de uma outra forma, não tem problema nenhum, tá? Dúvidas? Mandem pro Pro. Estou aguardando ansiosamente. Então agora com vocês é só responder as questões da página 91 e 92. De novo, tira aquela fotinho, me envie o que vocês conseguiram fazer, tirem as dúvidas e terminamos então esse Caderno de Trilhas volume 1. Nos vemos então na próxima no Caderno de Trilhas volume 2. Até mais.